E bora falar de The Last of Us, episódio 3, saiu ontem, um episódio que, se o segundo e o primeiro pisaram forte no acelerador, esse dá uma seguradinha um pouquinho mais. Sou Zé Lucas, sou do Cineleigos, não se esqueça de se inscrever aqui, curtir, compartilha, comenta bastante o que você achou desse episódio, tá? Saúde, meu cachorro espirrou aqui, não sei se o microfone pegou ou não. Só lembrando, né? Do Cineleigos, toda semana tem podcast, tá? Toda sexta-feira. Essa sexta-feira a gente vai começar com Conclave, porque sim, o Papa, né? O assunto tá em alta, o Papa Francisco faleceu e também vai ser um mês que a gente vai falar os filmes do Oscar, tá? Por que agora, né? Muito depois do Oscar. Porque a gente quer falar quando você tem no streaming que você já paga, sabe? A gente não quis falar quando tá pra alugar ou só no cinema, porque, você já paga tanto streaming, tem que pagar mais alguma coisa pra ver um filme. Então a gente esperou a maioria dos filmes estarem disponíveis nos streamers que você já tem. E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles. Começando por Conclave, nessa sexta. E The Last of Us, vamos começar então a falar desse episódio que apresenta coisas interessantes, né? O episódio já começa apresentando os Serafitas. Eles são essa galera que eles têm essa cicatriz aqui no rosto, né? Agora, eu não sei se Serafitas na tradução, né? Mas também tem Whispers, né? É que sussurradores, vocês vão lembrar muito do Walking Dead, que tem também sussurradores, então eu quis evitar falar esse nome. Mas enfim, eles têm essa cicatriz no rosto, né? E eu não vou aprofundar tanto na explicação de quem eles são, porque eu acho que a série vai apresentar com mais calma com um personagem em breve, tá? Mas enfim, basicamente eles são uma religião que surgiu após todos os acontecimentos, né, dos contágios e do fim do mundo, né? E ali eles têm uma figura que é uma mulher que fala, né, no episódio, enfim, mas ela é como se fosse o Jesus da religião deles. E aí eles têm uma série de coisas que eles abrem mão, então eles usam ferramentas mais rudimentares, eles usam aquelas roupas diferentes. Os homens são carecas, as mulheres têm aquele negócio no cabelo, meio precisa-leia assim, né? Mas, e o da hora, no jogo, pelo menos, vamos ver se a série vai conseguir transformar isso de uma maneira legal. Quando eles aparecem, eles só se comunicam por assovio, né? Isso acontece no episódio. Mas quando você tá jogando com a Ellie, e claro, é um jogo, né? Daí tem ação e tudo mais, muito mais ação que a série vai ter, eu acho. Você fica escutando os assovios e você fica maluco, porque você não sabe de onde tá vindo, sabe? Então, assim, se conseguirem trazer essa sensação pra Ellie, vai ser maravilhoso. E ali, a série, alguém exterminou aquela galera, né? A série deixa em aberto isso. Muito provavelmente a Abby, né? Por ela ter passado naquele corredor ali, né? Aquele caminho que elas estão fazendo, a Dina e a Ellie estão fazendo. E aí, enfim, também fazendo o episódio mostra a Wolf, né? A WLF, que é aquela coisa paramilitar que eles têm ali na cidade de Seattle, né? Que eu acho que vai apresentar pelos Nick do próximo episódio. No próximo vai ter muito mais coisa sobre eles, tá? Então vou segurar um pouquinho pra falar ainda. Mas você pode ver que eles são bem armados, eles têm tanques, eles têm muito recurso bélico, né? Então, assim, até o episódio é legal, né? A Dina começa falando, não, a gente consegue ir lá, porque eles não devem ser muitos, e são muitos, né? Então, assim, o episódio termina mostrando como a Dina estava errada. E falando, já passar para os assuntos mais periféricos do episódio, vamos agora pro cerne do episódio, que é justamente a Ellie não ouvindo o que o seu Madruga explicou pra gente tantos e tantos anos, né? Que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, né? Então, ela decide que vai... primeiro, na verdade, eu vou começar do começo. Ela fica em choque com tudo que aconteceu, tanto que ela tem aquele tratamento de 3 meses, né? Tanto físico quanto mental nela, né? Porque ela tava com aquele problema, e ainda tá, na real, né? O episódio mostra que ela ainda tá sentindo muito os acontecimentos, uma incapacidade, né? Ela não conseguiu salvar o Joe, e isso tá pesando muito na cabeça dela. Eu acho que vai ser o grande mote do episódio. Eu quero destacar a Bella Ramsey, cara, aquela cena que ela, né, acorda e lembra tudo que aconteceu e ela grita e chora, cara, agoniante, né? E até depois ali, quando ela tem a alta, né, que ela conversa com a psicóloga para dar a resposta que a psicóloga queria ouvir, né, para poder sair de lá. Você vê que ela começa a andar no corredor e ela vai fechando a cara de novo e vai sentindo aquele peso. E aí quando ela chega na casa do Joe, ela encontra as roupas, tudo, e aí desaba de novo, né? Ela desmonta, né?
Porque é uma perda que ela não superou e não vai esperar, né? A gente tá vendo isso no episódio, não é spoiler de nada, ela não vai esperar. Então, assim... E aí vem a Dina falar que não, pô, eu reconheci os caras, eu lembro dos nomes, e ela desenha, né? No jogo tem até essa, não uma mecânica, mas um jeito que eles contam o jogo, né? São as anotações, né? A Ellie desenha e a Dina desenha, então eles têm, tipo, meio que... como se fosse retratos falados dos caras, então não sei se a série vai ser tão longe assim, mas enfim. Avançando ali no episódio, a gente consegue ver também que Jackson está sendo reconstruída, né? E aí a Dina conta pra Ellie que ela tem informações dessa galera aí, do Wolf. E a Ellie decide ir atrás. E ela vai falar com o Tommy primeiro. E o Tommy fala, essa decisão vamos tomar em conjunto. Mas eu não vou proibir você de ir, né? Se você quiser buscar essa vingança. Mas para alocar recursos e pessoas tem que ser a votação ali naquele ciclo que eles têm. Que é uma cena bem legal, né? Os pontos são bem interessantes. Não falam quem votou sim, quem votou não, mas... com certeza a gente sabe mais ou menos ali quem votou sim. Eu até acho que o Tommy votou pra não ir, tá? Eu acho que vai ter esse arco. É bem diferente do jogo, tá? Porque no jogo o Tommy que tava na cena, né? Da morte, não era a Dina. Então o Tommy sofre aquilo como se fosse culpa dele também, né? Então é ele que começa a ir atrás e buscar as coisas, né? E na série é a Dina, ele que ajuda em um certo momento, mas o Tommy decide ficar. Até porque no jogo também não tem o ataque a Jackson, tá? Importante falar isso que eu falei no último episódio, mas reforçar. Então, as prioridades são diferentes, né? Eu entendo assim, pelo menos nesse começo de episódio. Tanto que depois tem aquela cena da psicóloga que tá o Tommy e a psicóloga conversando no jogo de beisebol, que eu acho que ali ela fala, tem gente que não tem conserto, né? Você tem que só deixar ela ir. E ali eu sinto que o Tommy não ficou muito confortável com aquilo, tá? Então eu acho que o Tommy também vai nessa caçada, mas não tanto pela vingança, talvez mais por proteger a Ellie, sabe? Eu acho que isso que vai ser o rolê dele, acho que ele vai sim, tá? Ele vai acabar saindo do de Jackson, mas é uma teoria minha, tá? Não é nada de spoiler do jogo, porque no jogo já é diferente, não tem como dar spoiler, né? E é mais um palpite meu sobre isso, tá? E a gente começa também a ver o desenvolvimento da relação das duas, né? Da Dina com a Ellie, né? Elas vão andando de cavalo, aquelas piadinhas, tudo, gente, tem no jogo também, tá? No jogo só é diferente porque a Ellie é meio que quase no dia seguinte, ela já quer sair pra caçar, acho que ela já vai no dia seguinte, só que a viagem dela até Seattle demora o tempo que a série pulou ali, são os 3 meses, né? No jogo são 2 meses que ela vai, porque... ela sai no inverno e chega lá na primavera. Então tem essa diferença. E, bom, enfim, sobre isso, comparando com o jogo, eu acho que a série tá indo num caminho um pouco diferente, mas não vejo coisa ruim nisso, sabe? Porque é aquilo também que, eu sempre falei sobre qualquer assunto de Marvel, por exemplo. Fui pra ver igual eu leio os quadrinhos, né? Então, assim, eu acho que adaptações são importantes. Eu quero ver como é que vai ser o próximo episódio. Parece que vai ser um arco importante do jogo, né? Vamos ver como eles vão trabalhar isso. Esse episódio, pra mim, acho que ele fica abaixo e vai ter muita gente falando, nossa, que episódio parado, episódio ruim, justamente porque começa pisando no acelerador, né? A série começa, é isso que tá acontecendo, eles estão brigados, agora, o Joel morreu e agora, né? Então acho que esse episódio foi bom pra gente entender como os personagens estão reagindo a essa morte, sabe? Então, assim, eu achei interessante. Eu acho que dos 3 episódios, talvez o segundo seja melhor que o primeiro, que o terceiro, né? Eu acho que os primeiro e o terceiro estão mais ou menos balanceados ali. Mas, eu achei legal como introduziram os sussurradores ali, né? O pessoal serafitas, então eu tô bem empolgado com esse futuro da série. E é isso. Importante avisar só vocês, gente, que os próximos 2 episódios não vai ter, porque eu estarei viajando. Então eu volto pra falar de 3 episódios. Eu vou ver como eu vou fazer isso. Ou talvez eu faça um vídeo só com os 2 episódios que eu não fiz, review, pro terceiro a gente fazer no dia seguinte, como a gente sempre faz, tá? Então só esse aviso. Mas, a Cineligos não para, tá? Eu paro com as reviews aqui, mas a Cineligos não para. Tem podcast, vai ter muito conteúdo no TikTok e no Instagram, tá? Que eu preparei com bastante tempo, um dia de antecedência. Então, se liguem lá, tá aqui embaixo. Só você clicar, você já vai pro link direto, já se inscreve e segue, né? No caso, a gente no TikTok e no Instagram, tá? Você pode decidir qual você prefere.
aqui no YouTube. Eu imagino que você deixou o like. Eu imagino que você já se inscreveu, mas se não fez, eu vou deixar passar hoje, tá? Vou deixar passar hoje. Mas é isso. E então, The Last of Us, eu tô gostando bastante, tá? Eu tô até revendo a primeira temporada também, pra ver se vai ter alguma coisa referência, né? Tudo assim. Então, tanto que a Ellie nem fala da primeira morte, né? Quem lembra da primeira temporada, a primeira pessoa que ela matou foi a própria namoradinha dela na época, né? Naquele episódio. Então, ela não quis ser escadina, né? É um assunto que pra ela é difícil falar, né? Então, interessante essa construção também do universo, né? Como tá respeitando também a primeira temporada, né? Mas é isso. Em breve voltaremos com mais The Last of Us. Mas a Cinelegos, de novo, não para. Segue tudo aí em todos os canais pra você estar sempre atualizado sobre notícias, tá bom? É isso. Até a próxima.